Boa noite para todo mundo. Gente, por que eu convidei vocês para essa aula aqui? Eu quero mostrar um pouquinho para vocês alguns erros, né, sobre no processo de emagrecimento. Talvez muitos de vocês tenham passado por algumas coisas que eu vou mostrar aqui e vocês também vão entender o porquê de algumas estratégias que a gente está fazendo, certo? Vou compartilhar a tela que eu quero apresentar para vocês hoje. Então, é o seguinte, tá, gente? Erros e acertos no processo de emagrecimento. Às vezes, muitas pessoas acham que o emagrecimento acontece assim, ó. O que significa isso aqui? Que você vai perder 2 quilos no primeiro mês ou 3 quilos, e que no segundo mês você vai perder mais 3, e depois mais 3, e depois mais 3. Então, as pessoas acham que esse ritmo de perda de peso vai acontecer de uma forma linear, né? De uma forma progressiva, certo? Será que é assim que acontece o processo de emagrecimento? Na verdade, a perda de peso, o processo de emagrecimento acontece assim, ó. Se comporta dessa forma. E o que é que significa isso daqui, tá? Isso aqui significa que você vai tendo perda de peso, né? Então, aquele momento que você responde bem, você vai tendo perda de peso, vai chegando aqui, vai ficando mais difícil. Aí vai ficando difícil, vai ficando difícil. E aqui é aquele momento que você estaciona, que fica mais difícil perder peso. Tá? Então, aqui é quando você estaciona. Então, aconteceu tudo bem aqui, eu estava perdendo peso, nutro e tal, e agora eu não consigo mais perder. É justamente quando você chega aqui, que você tem essa sensação de que você já não consegue mais perder peso, tá? Alguns de vocês já passaram por isso? Deixa aqui nos comentários, por favor. Quem de vocês passou por isso em algum momento? De ter conseguido perder peso e depois foi ficando mais difícil perder peso? Sentiu que estagnou, sentiu que o peso congelou? Josiane, Cláudio Mar também. Quem mais? Jennifer. Então, muitos de vocês passaram por isso, né? Ok. Então, vamos lá, continuando. E aí, galera? Como é que a gente precisa planejar, na verdade, o emagrecimento? O emagrecimento, ele deve ser planejado assim, como uma escadinha. Perceba que aqui é uma escadinha. E o que é que significa essa escada aqui, tá? Significa que aqui é o momento que a gente planeja uma restrição. A gente está fazendo uma restrição no leve e bruto, né? Eu orientei vocês que baixasse o carboidrato, aí a gente está aumentando o consumo de proteína para preservar a massa muscular. Então, aqui é o passo que a gente está cumprindo agora no leve e bruto, certo? Então, a gente está planejando aqui uma restrição nesse momento no leve e bruto, certo? Aí depois a gente precisaria planejar uma fase que a gente chama assim de uma fase de manutenção. O que é isso aqui? É um período em que a gente vai investir ou em ganho de performance e ao mesmo tempo estimular um pouco de ganho de massa muscular, né? Então seria meio que uma fase mais de manutenção, né? Então não é seguido de outra restrição. Aí depois a gente faz aqui de novo outra fase de restrição. Em seguida, manutenção, né? E aí, de quanto em quanto tempo a gente faria isso daqui? Às vezes dá para a gente planejar 15 dias em cada estratégia. 15 dias fazendo restrição, 15 dias fazendo isso daqui, né?
não mais do que 5 ou 6 semanas. Então, não dá para a gente ficar. Aí vocês começam a perceber que não dá para ficar longos períodos focando só na restrição. Não dá para ficar fazendo a restrição durante meses, tá? Porque quando se faz isso, é justamente quando vocês sofrem com isso aqui, ó, com esse reganho de peso. O que é isso aqui? É o efeito sanfona, né? Então, perdeu peso, chegou no platô, e aí depois que chega aqui no platô, muitas vezes acontece o quê? Ganha peso de novo, né? Quem de vocês já sofreu com efeito platô? Me digam aí. Algum de vocês aí do outro lado já sofreu com esse? Já. Tem gente levantando o dedinho. Efeito platô, né? Olha, o Lucas, várias vezes. Quem mais já sofreu com efeito platô? Perdão, com efeito sanfona, com reganho de peso? Vanessa, Ricardo, né? Então, quando vocês voltam ganhando peso de novo, aí vocês ficam naquele efeito sanfona. Perde e ganha, né? Então, será que esse efeito sanfona, ele significa que vocês tiveram um emagrecimento eficiente? Será que isso é um efeito eficiente? É um emagrecimento eficiente? Se você ganhou peso de novo, né? Até onde foi eficiente esse processo, tá? E aí, seguindo aqui, a gente precisa fazer aquela escadinha justamente para a gente evitar que aconteça esse reganho de peso, que aconteça esse efeito sanfona aqui, tá legal? Vamos lá. Opa, cadê o meu mouse? E qual é a solução? Qual que é a saída para não acontecer isso? Primeiro grande passo, muito cuidado com restrição severa, tá? Por que eu estou falando isso? Porque esse cuidado com restrição severa. Nós temos o que a gente chama de taxa metabólica basal. Vocês já ouviram falar em taxa metabólica basal? Já? Beleza. Então, taxa metabólica basal é como se fosse assim, o nosso metabolismo basal. É o que imagine se você passar um dia todo hibernando o dia todo ali, sem fazer nenhuma atividade, para os gastos de respiração, de batimentos cardíacos, para esses gastos, para a sobrevivência, né, diária, o seu corpo vai gastar justamente essa taxa metabólica basal. Então, vamos pensar que a sua taxa metabólica basal seja 1.200 calorias. E aí, quando você faz restrições muito severas, o que é que acontece? Você perde muita massa muscular também. E quando você perde massa muscular, essa taxa metabólica basal, esse TMB, ele cai. Então, imagine da seguinte forma: antes você gastava 1.200 sem fazer nada. Agora você gasta só 1.000. Ou seja, se antes você gastava 1.200 e você comia 1.200, você não ganhava peso, você estava mantendo. Mas agora que você perdeu massa muscular, que seu metabolismo caiu, aquelas mesmas 1.200 calorias agora engordam você, porque você só gasta 1.000. Tá dando para entender? Conseguem acompanhar isso? Então, restrição muito severa, dieta muito restritiva, vai fazer você perder massa muscular, vai fazer o seu metabolismo despencar. E aí o emagrecimento vai ficando mais difícil e engordar vai ficando cada vez mais fácil. Tá legal? Certo?
qual que foi o outro ponto que eu falei aqui de solução? Periodizar é necessário. E o que é essa periodização? Essa periodização é justamente aquela escadinha que eu falei, é justamente a gente ter momentos que a gente vai fazer uma restrição e vai ter momentos que a gente vai fazer um período de manutenção, certo? Então, vai ter momentos que a gente vai restringir carboidrato, vai baixar carboidrato, e vai ter momentos que vocês vão consumir um pouco mais. E nesse momento que a gente consome um pouco mais, o que é que você pode explorar? Você pode explorar um ritmo mais forte nos seus treinos, certo? Então, periodizar vai ser justamente aquela escadinha que eu mostrei. Perder o medo. O que é que eu quero dizer com perder o medo? É justamente vocês perderem o medo, né, do carboidrato. É justamente vocês perderem um pouquinho esse medo de comer um pouco mais no momento que é necessário comer um pouco mais. E mudar o rumo. Muitas vezes vai ser necessário mudar o rumo. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Nesses anos aí de consultório, eu já atendi muitos casos assim. As pessoas chegavam até mim porque já não estavam mais conseguindo emagrecer. E quando eu via, sempre tinha um histórico de ter feito dieta a vida toda. E dieta, leia-se dieta restritiva. Então, eram pessoas que faziam restrições severas a vida toda. Foram pessoas que fizeram várias estratégias, como detox, né? Enfim, várias estratégias restritivas. E aí chegaram nesse efeito platô, e quando chega nesse efeito platô, corre atrás de algum profissional para resolver esse problema. E às vezes elas chegam achando que eu vou conseguir prescrever uma dieta que vai fazer ela perder mais peso. E não é isso que acontece, né? E nem sempre todo mundo compra essa ideia. Então, assim, eu já dispensei muitos pacientes que estavam nessa situação e que não entendiam que restrição, né, uma nova restrição não iria levá-los para lugar algum. E assim, eu mesmo explicando, enfim, é o momento da gente focar no ganho de massa muscular, vai ser o momento da gente focar em aumentar um pouquinho o consumo calórico agora. As pessoas não compravam essa ideia, então falaram, infelizmente, eu realmente não tenho como te ajudar de outra forma. Né? Então, assim, às vezes eu sei que é difícil entender isso, né? De que se você chega num momento que você não está emagrecendo nada, é o momento de você tirar o foco do emagrecimento, tá? E aí focar um pouco mais no ganho de massa muscular, que é justamente por dois motivos. Para aumentar esse ganho de massa muscular e aí aumentar um pouco a taxa metabólica basal. E o segundo motivo, que é isso aqui, eu até mostrei nos stories essa semana. Deixa eu ver onde é que ele tá. Opa. Eu mostrei, a grosso modo, isso daqui. Não sei se vocês viram, tá? O que significa isso daí? Pelo amor de Deus, Nutri. Seguinte, tá? Isso aqui é um gráfico que mostra pra gente. Aqui seria basicamente o seu consumo calórico e aqui seria o seu gasto calórico. Muitas vezes, quando vocês estão em fase de restrição, quando vocês estão fazendo restrição muito severa, aqui está o seu consumo. Vamos imaginar que você está consumindo aí 1.200 calorias todo dia, que você está fazendo uma dieta de 1.200 calorias, certo? E aqui está o seu gasto. Você só está gastando isso aqui também, você só gasta 1.200. Você consome 1.200, você gasta 1.200, certo? E aí, se a gente aumenta aqui para 1.600, você provavelmente consegue ter um gasto maior de 1.600. O que é isso? É aquela história. Se você não come um pouco mais para atender a demanda do exercício, você também não consegue melhorar o seu rendimento.
Então, você nunca chega nessa faixa aqui de um treino mais bacana, de um treino melhor para gastar 1.600 calorias. Você acaba que você só fica aqui. Certo? Então, às vezes é muito necessário entender que, por vezes, né, principalmente quem já tomou muito remédio para emagrecimento, tudo isso joga contra. Tudo isso vai jogar contra você nesse momento que você está fazendo mais restrição e que você está no efeito platô e que você não consegue emagrecer mais. Tudo isso, todo esse histórico seu passado, de ter passado anos e anos fazendo muita restrição, anos e anos buscando remédios para emagrecimento, né? Estratégias para emagrecimento, várias estratégias que não foram bem planejadas. Tudo isso vai jogar contra você e a conta vai chegar, tá? A conta chega, gente, de verdade. Então, assim, quando eu trabalhava com público de emagrecimento, eu tinha muito esse discurso de que você não deve fazer dieta restritiva, enfim. E eu sei que muitos de vocês já fizeram dietas restritivas também, tá? E aí eu queria colocar preto no branco o que é que muitas vezes pode estar acontecendo com alguns de vocês, para que vocês tentem mudar um pouquinho a mentalidade nesse momento, ou de perder um pouco o medo de comer um pouco mais, ou de entender que não adianta ficar batendo nessa mesma tecla de fazer uma nova restrição. Talvez você não vai responder a isso agora, certo? A questão de entender que talvez seja necessário mudar o rumo nesse momento. Tudo bem? Certo? Conseguem ligar os microfones? Eu queria que vocês me dissessem o que é que ficou de sacada para vocês agora. Levanta a mão quem for falar. Qual que foi a sacada aqui da aula para vocês? Fala. Então, eu gostei muito da periodização que você falou e da alimentação. Eu ficava com muito medo. Até fiquei quando você disse de baixar. Primeiro você falou para aumentar o carbo, mas de repente você falou para baixar. Eu fiquei assim, e agora? E aí eu estou começando a entender todo esse sistema, como funciona. Achei legal. Tá entendendo, né? Então, assim, o que a gente está fazendo um leve bruto, a gente está construindo um raciocínio desse. Tá bom? Quem mais tem sacada? Espera aí, quem é você? Felipe. Ah, Felipe, porque não tá teu nome aqui, viu? Por isso que eu perguntei. Tá ok. Tá outro nome aqui no Zoom, aí não tá o teu nome certinho. Quem mais tem sacada? Que queira falar? Jennifer? Liga o microfone. Eu que morria de medo de carboidrato, aumentei, e o que eu senti foi realmente que o meu rendimento melhorou e eu perdi gordura. Fiz uma avaliação e foi ótima. Eu dei uma definida. Essa resposta tua tem a ver justamente com esse último gráfico que eu mostrei aqui agora. Tá comendo mais, mas tá saindo mais. Entende? Você consegue imprimir um ritmo mais bacana nos pedais. E isso você acaba que tem um fluxo, né? Tipo, o jato de água que está entrando pela mangueira está saindo, certo? É o que a gente chama, é o conceito de fluxo energético, tá bom? Show de bola, Jennifer. Quem mais quer compartilhar alguma sacada? Posso? Pode. Deixa eu só ativar minha câmera aqui. Então, eu também tinha muito receio, né, da própria dieta, assim, de aumentar bastante o consumo de carboidrato. Eu diria que aumentei aí umas 5 vezes o que eu comia. Então, minha alimentação era muito restritiva, eu trabalhava muito com proteína e pouquíssimo carboidrato. E tanto que comecei aumentando bastante, assim, aumentei uns 4 quilos o meu peso, né? Na verdade, estou percebendo que estou muito mais forte. Então, nos pedais que eu estou fazendo, realmente, assim, estou surpreendendo todo mundo, assim, os meus amigos pegam bastante no pé, porque eu era sempre aquele que era o retardado, né, que segurava todo o bando,
E agora eu tô zoando com todo mundo e vamos, pessoal, que nós temos hora para chegar em casa. E então eu sempre vim com dietas restritivas, sempre tive muito medo porque a minha insulina acaba aumentando. E agora eu tenho programado para, agora nos próximos 15 dias, fazer um exame novamente, né, para verificar como é que está esse consumo todo dessas rapaduras e toda essa carboidrato aí que eu tô tomando e consumindo principalmente no intratreino, né, que aumentou bastante. Uhum. Mas estou me sentindo muito bem, recuperação super rápida, disposição, pedais que eu fazia em 6 horas eu estou fazendo em 4 horas, com muito mais morro, com muito mais disposição, chego em casa inteiro, tudo tá excelente, assim, né. O meu peso, eu estou um pouquinho acima ainda, né? Eu acabei ganhando em torno de 4 quilos, aumentei em 4 quilos e agora com o leve bruto estou baixando um pouquinho, assim, baixei 1 quilo. Então eu estou ainda com saldo positivo de 3 quilos, assim, no peso, né? Uhum. E agora na sexta-feira eu vou fazer aquela medição novamente para verificar como é que foi as medidas, né? Como é que foi, se foi perda de gordura ou aumento de massa mesmo, né, massa magra, mas eu acho que está indo muito bem, estou bem contente, bem Show de bola. satisfeito. Show de bola, Cláudio Mar. Mais alguém tem uma sacada dessa aula aqui? Queira compartilhar? Eu. Fale. Nanciete. Oi, Nanciete. O meu caso é porque nos pedais eu ia em jejum. Eu achava que saindo de jejum eu iria gastar a minha gordura, né? A energia ia sair da gordura. Aí depois que eu comecei esse programa, eu estou vendo que é totalmente diferente e eu estou me sentindo muito melhor, né? Com mais disposição, a energia, não chego cansada como eu chegava esbaforida, né? Porque eu não comia nada, no intratreino só usava água pura, sem nada, e agora tô melhorando. Show de bola. Então, vocês estão começando a perder um pouquinho o medo do carboidrato, né? Ou a maior com parte de certeza. vocês está conseguindo perder esse medo aos pouquinhos, né? E a ideia era justamente esclarecer o que é que a gente está fazendo um pouquinho com o leve bruto, porque alguns de vocês ficaram confusos. Nutri mais não vem para o pódio, a gente aumentou e agora a gente vai diminuir, né? E aí vai chegar momentos da gente subir de novo e da gente fazer uma restrição maior. Então, queria mesmo construir esse raciocínio que a gente está montando aqui, entendeu, gente? Tá legal? Essa aula aqui, vocês acham que com essa aula de hoje deu para entender melhor o que a gente está construindo no leve bruto? Está fazendo um pouco mais sentido o que a gente está construindo no leve bruto depois dessa aula? Tá? De verdade. Sejam brutalmente sinceros. Beleza, então. Então, fechado, galera. O recado era esse aqui, tá? Pensem sobre isso depois. Continue pensando sobre isso, né? Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. Eu gosto no momento do Leve Bruto que a gente tem esse encontro, porque a gente se vê aqui sim, é diferente, né? Vocês me veem, só que eu nunca vejo vocês. Então é legal ter esse contato com vocês aqui, certo? A gente continua lá no grupo se falando. Não quero que ninguém tenha medo de conversar lá no grupo, tá? Quero que vocês conversem sim. Eu gosto quando vocês falam muito, certo? Muito obrigada a todos mais uma vez, uma boa noite e a gente continua se falando lá no grupo. Boa noite, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite.